Você já parou para pensar em como que as nossas relações, tanto as amorosas quanto as não amorosas, são atravessadas por questões como colonialismo e religião? Antes da gente prosseguir, eu sou Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado pela companhia e pelo interesse nesse conteúdo. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um livro que me impactou muito, que foi o Descolonizando Afetos, da Geni Nunes. Se você não conhece a Geni é uma escritora, ativista, psicóloga e ativista especificamente da luta dos povos indígenas e dos povos originários. Ela mantém no Instagram uma das minhas páginas favoritas, que se chama Geni Papos. Eu vou colocar aqui na descrição o link da página, em que ela sempre compartilha reflexões e pensamentos, e não tem um texto dela que não me deixe pensativo ou que eu pare, pense, reflita um pouco sobre o que ela está escrevendo. Se você ainda não conhece o trabalho da Geni, ou se você ainda não tinha ouvido falar no Descolonizando Afetos, esse livro é uma reflexão sobre como as nossas relações e como que a gente lida com amor, com afeto, estão ligadas a questões como o colonialismo e a imposição da religião e a imposição da monogamia na nossa sociedade. Antes da gente entrar em mais detalhes aqui no conteúdo do livro, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrição, de comentar esse vídeo e de compartilhar com as pessoas que você acha que devem ouvir esse conteúdo para que esse vídeo chegue em mais lugares. Como eu tinha comentado, Descolonizando Afetos discute a partir do ponto de vista da descolonização como que algumas coisas relativas aos nossos afetos, aos nossos sentimentos, a como que a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente encara relacionamentos e como que a gente vê algumas questões como monogamia, como traição, como liberdade, como que a gente vê tudo isso encapsulado, como se a gente tivesse com um óculos, né, sob as lentes do colonialismo e da religião. A Geni é uma pessoa indígena, né, ela faz parte dessa luta e dessa comunidade, então ela parte do ponto de vista dos povos originários, né, dos povos indígenas. E muitas das coisas que a gente vê ou ouve falar hoje em dia, como não monogamia, como relações poliamorosas, na verdade não são coisas novas, né? São práticas, culturas e costumes que já existem há muito tempo em muitas comunidades. Essas comunidades veem essas questões de uma forma bem interessante. Inclusive a Geni coloca várias referências bibliográficas aqui ao longo dos capítulos, né, de outras pessoas da comunidade. Muitas vezes a gente pensa nessas questões como novidades, como moda do momento, mas na verdade são discussões que já acontecem há muito tempo. E aqui no livro é muito interessante como a Geni vai construindo um ponto de vista pra gente que conta como que algumas coisas que a gente muitas vezes encara como algo muito, entre aspas, normal nas nossas relações, nos nossos afetos, na verdade foram herdados devido a uma imposição da religião e uma imposição de costumes graças à colonização. É muito comum em processos de colonização a cultura que invade, né, como foi aqui o que aconteceu no Brasil no nosso caso, a cultura que invade, ela tenta fazer com que os costumes que já existiam no local que ela invadiu e com que as práticas que aquelas pessoas faziam e a religião daquelas pessoas fosse vista como algo inferior ou como algo menor, e os costumes dessa própria civilização que está invadindo seriam superiores, e deveriam se sobrepor aos costumes daquela população que já estava aqui. E a Geni ela vai tecendo aqui no livro dela como todos esses conceitos de liberdade, de relacionamento, de afeto, algumas discussões que a gente tem feito hoje em dia com muita recorrência, elas já acontecem, né, há muito tempo. Então, muitas das coisas que a gente ouve falar, principalmente, isso aqui é uma modinha do momento, isso aqui é uma discussão que só existe agora, na verdade, já existem em outros
outros contextos há bastante tempo. Um ponto muito interessante que a Geni coloca aqui no livro é como a religião, e especificamente o cristianismo, né, o catolicismo, que veio junto com os jesuítas no processo de colonização, foram bases muito fortes para que algumas coisas em relação ao afeto e ao relacionamento se estabelecessem. Um dos pontos que eu mais achei interessante aqui no livro da Geni, não só a discussão de não monogamia e monogamia que acontece em vários pontos aqui no livro, mas uma coisa que me chamou muita atenção mesmo, que eu li e eu fiquei pensando e eu fiquei voltando até em alguns pontos depois aqui na leitura, foi como ela articulou de uma forma tão bem escrita e tão bem construída a questão da violência contra a mulher e de crimes que tem como base a misoginia, né, como o feminicídio, como que essas coisas, na verdade, elas estão intrinsecamente ligadas à monogamia, né, que foi, por sua vez, imposta pela religião. É muito interessante ver como que a Geni vai articulando esse argumento, porque foi, pelo menos para mim, a primeira vez que eu vi esse argumento ser desenvolvido de uma forma tão bem construída e tão convincente, de fazer essa relação entre crimes contra a mulher, e crimes de feminicídio com a estrutura monogâmica que é imposta na maioria das vezes na nossa sociedade. E a religião acaba tendo um papel muito forte nisso. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, além desses pontos que eu já levantei, que a Geni vai articulando com muita poesia, a Geni, se você já conhece a página no Instagram que eu comentei no comecinho do vídeo, se você já conhece a página dela, você sabe que ela tem uma escrita muito poética, muito bonita e muito gostosa de ler, muito gostosa de acompanhar. E esse ponto para mim foi também uma das grandes qualidades aqui do Descolonizando Afetos. É uma escrita muito direta, ao mesmo tempo também em vários momentos muito poética. No final de alguns capítulos aqui eu tive uma surpresa muito boa, porque tem alguns poemas da Geni em relação ao tema que ela vinha tratando ali naquele capítulo. Então é direta, é objetiva, mas sem deixar de lado a poesia que ela tanto faz uso no Instagram e que eu vejo também nos comentários que as pessoas gostam muito. É uma linguagem muito simples também, muito direta, para explicar conceitos muito complexos, né? Então aqui existem algumas aproximações, como a que eu comentei, né, do feminicídio com a monogamia, tem muitas questões, tem muitas conceituações também, não monogamia, poliamor, o que é uma coisa, o que é outra, o que não é aquilo, o que é aquilo assado. Então tem muitas conceituações que elas são complexas, mas a forma com que a Geni vai articulando e vai explicando é extremamente didática e extremamente gostosa de ler também. É uma leitura muito rápida e muito gostosa de fazer, mas também ao mesmo tempo muito informativa. Você vai sair aqui dessa leitura com muita coisa para pensar em como até você mesmo se relacionar com as pessoas, como você lida com o amor e o afeto nos seus relacionamentos. Então é uma leitura muito, muito, muito interessante. O último ponto que eu queria destacar é que eu fiz uma relação assim na minha cabeça deste livro aqui do Descolonizando Afetos com outro livro também da Paidós, inclusive esse livro aqui da Geni saiu pela Paidós em 2023, e eu fiz uma relação com outro livro deles que se chama Novas Formas de Amar. Eu até já falei desse livro aqui no canal. Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins, em que ela conta muitas das coisas que aparecem também aqui no livro da Geni, sob um outro ponto de vista, com outro enfoque, com outras questões, mas que ali a Regina também discute muito questões como monogamia, que aparece aqui no livro da Geni, não monogamia, a traição, a questão da liberdade, a questão de crimes contra a mulher também, que acaba aparecendo um pouco ali no livro da Regina. Então, se você leu aqui o Descolonizando Afetos, é possível que você goste do livro da Regina ou vice-versa também. Eu acho que são duas leituras que casam muito bem. Em suma, é um livro muito bom, muito bem escrito, com uma discussão muito interessante e é muito gostoso também de acompanhar a Geni escrevendo. Ela escreve como poucas pessoas, porque é uma leitura ao mesmo tempo informativa, poética e gostosa de ler, sobre temas muito importantes
e sobre esse ponto de vista que eu comentei, é de uma pessoa ativista ali das comunidades indígenas e das comunidades originárias. Então existe todo um enfoque muito interessante de acompanhar e com muitas referências bibliográficas interessantes aqui. Muitas autoras, muitos autores também que fazem parte ali da comunidade, que eu não conhecia e que é muito legal também, se você não conhecer, passar a conhecer através aqui do livro da Geni. Eu vou deixar aqui na descrição o link de compra do Descolonizando Afetos, lembrando que se você comprar o livro ou qualquer outro produto, você vai ajudar o canal, sem pagar mais por isso. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!